Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradecer ao Instituto Itaú Cultural por essa realização fundamental, né, para todos nós que estamos aqui. Nessa mesa, no segundo dia do Mecucradiá, nós abriremos com o círculo 4, que é Resistindo pela Educação, Criando Métodos. Educar é oferecer sentido, ora para a existência, ora para a leitura do mundo. Como os povos indígenas orientam as crianças, jovens também, né, e adultos, para o enfrentamento do hoje, um confronto que lhes permita uma existência produtiva e digna, é a pergunta que dá o start, então, nesse círculo. Nós vamos convidar, então, Gerá Guarani, que é a Guarani aqui de São Paulo, por favor, para compor o círculo, o Justino Tuiuca, né, que é Tuiuca do Amazonas, e a Nelly Marubo, né, que é também do Amazonas, e, para fazer a mediação, Claudinei Ferreira, do Instituto Itaú Cultural. Obrigado, Júnia. Está faltando ar. Ah, está ali. Bom, só repetindo que é bem importante esse descritivo da mesa Resistindo pela Educação, Criando Métodos, que educar é oferecer sentido, ora para a existência, ora para a leitura do mundo. Como os povos indígenas orientam as crianças, esse é o nosso personagem, a nossa personagem da mesa, né? As crianças, para o enfrentamento com o hoje, um confronto que lhes permita uma existência produtiva e digna. Gerá Guarani, Justino Tuiuca, Nelly Duarte Dolis Alvarim Mema, são os nossos convidados, e debatedores e debatedoras para essa mesa. Bom, a primazia é de quem está com a criança, para falar de criança. Eu vou segurar o microfone para você. É melhor? Ou você quer falar depois? Falar depois. Tá bom. Ah, é? Não despacha, não. Então, tá. Olá. Então, e a criança? E a sua experiência e a criança? Nessa questão do educar e também do educar com a sua língua de origem. Boa tarde. Quero agradecer a Joana e a Paula e nessa oportunidade de falar do meu povo, né? Eu sou a Nelly, como foi apresentada, do clã Sol e da etnia Marubo. Tem como colocar o slide? Você vai usar o slide? Tá. Então tá aqui comigo, ó. Vou ligar aqui para você. Bom, eu vou começar falando como é que os marubos educam seus filhos. Transformando pela ponta dos dedos é uma tradução que eu fiz, que é muito usada pelas mulheres quando elas fazem a produção de artesanato, que esses materiais que vocês estão vendo são os materiais que a gente chama de surgido junto com a gente. Então, os marubos, eles se entendem da forma como que a gente não viemos da cabeceira do rio. A gente nasceu do pé do rio, a gente surgiu para fazer uma transformação de linguagem, transformação da cultura e transformação da nossa realidade, veio num processo de outras pessoas. A gente foi apropriando com uma outra realidade de outros povos. Então, essa forma de entender, até chegar à cabeceira do rio, a gente conhece o material que a gente produz, como que ela surgiu e como é que essa apropriação de pegar outros materiais e fazer
trazer para a nossa família, fazer adotar, né? Adotar. Então, eu explico essa transformação como mão, né? Feito pela mão, uma tradução para português poderia uma transformação pela ponta das mãos, embora o verbo esteja, a frase signifique, entre outras coisas, criar, ou fazer, existir. Em outra frase, que é o título que está na minha dissertação, né, é meu vira vão chover mal, algo que é o que me pertence. O povo, para vocês saberem onde esses povos existem, os povos Marubo são da família que fala língua tronco linguística Pano, que habita no sudoeste do Amazonas. São uma área da terra indígena do Vale do Javari, e onde existem os povos Curubo, Canamari, Culina, Matiz, Matsés, que é denominado pelo genérico como Maiuruna, né? A transformação pelas pontas dos dedos, meu ver vão chover mal, é um conhecimento milenar que faz parte do Marubo, que perpetua entre do meu até hoje, né, no mundo. É uma transformação a transformação do material através da ponta dos dedos. É um objeto que você pega, que é um objeto que a gente transformava antigamente era um produto do recurso natural. Hoje a gente faz um trabalho de inovação como PVC, que eu vou passar para vocês conhecerem. É um objeto que eu desconheço, mas que transforma através das minhas mãos, sendo familiarizado comigo, né? Que quando eu transformo ela, e ela sendo amansada por mim, você passa a ser faz parte da minha vida, passa a ser o parentesco, meu filho, digamos assim. Esses são os produtos transformados pelas mãos das mulheres. Qual é os tipos de conhecimento feito pelos dedos, né? Os colares, indumentárias, saia, que vocês estão vendo ali no cantinho, os cerâmicas. Tá. Não sei mexer, não sei como é que aponta. Onde que aperta aqui para apontar? E assim a gente usa, né? Que é a indumentária que eu falo, isso é uma indumentária que a gente usa nas festas, que assim a gente enfeite. O corpo das mulheres Marubo e os homens Marubo, ele tem que estar enfeitado para a festa em termos de saúde, né? A beleza estética, ela dizendo que eu estou feliz, que eu estou bem. Enquanto eu estou sem colar, eu estou de luto, estou triste. Esses são os colares, como a forma como ele se transforma. Um material, ele vai se transformando. Esse é o meu conhecimento, não é à toa que ele está dessa forma. Que ali, um aruá, um caramujo, né? Ele se transforma dessa forma até chegar para eu poder usar no meu corpo, para enfeitar o meu corpo. Esse enfeitar o meu corpo não significa só enfeitar simplesmente. É um enfeite que ele poderá ser um protetor quando eu chegar a morrer, e a minha outra vida ela vai ter um escudo, um protetor, para me chegar ao destino que eu vim. Esses são outros materiais, né, que é feito, é um conhecimento das pontas dos dedos. Rede, bolsas, peneiras, essas cerâmicas de campo, que a gente chama de beber mingau de banana ou outros mingau. E essa é um tanga, e fazendo uma cestaria para guardar. Esses trabalhos de homens
são feitos pelas pontas dos dedos dos homens, como é que ele é transformado. Esse conhecimento, se quem não tiver esse conhecimento, ele tem uma pobreza no pensamento, se ele não, ele tem que ter esse conhecimento ensinado pelo avô ou pela avó, né, se for caso de mulher, pela mãe. Esse conhecimento ele vem desde pequeno, que é quando a gente vai transformando, a gente escuta a história também. Como é que hoje é uma inovação que eu vou apresentar, que é o PVC. Os anteriores que vocês viram é um trabalho que surgiu com a gente. A gente fez existir o que no conceito dos marubo, do meu povo, ele a existência do outro existe a partir de mim. E se eu existo, ele existe. Então, essa existência, eu que faço existir. Então, fazer existir. Hoje, antigamente, a gente fazia tucum, né? Coco e aruá, que era preto e branco. Hoje, a gente faz PVC na cidade, porque a aruá é um animal, né? Então, ele é ele tem extinção, ele não é encontrado em qualquer lugar. Então, enquanto a gente está na cidade, a gente vai fazendo outras que tem visto como um outro material que não tem nada a ver com a gente, mas ele passa a ser amansado e tem o mesmo conteúdo, tem a mesma importância, porque a gente fez existir. Então, é isso. Então, é isso. Essas belezas de rosto, antes de encerrar, é que essa beleza de rosto, ele também expressa que estou feliz, que estou bem. Enquanto eu não tenho uma pintura, significa que eu estou de luto, e essa beleza, ele mostra também como é que eu tenho conhecimento pelas pontas dos dedos, né? Não pode ser feito, como é que fala, trêmula, né? Que tem que ser perfeito, tem que ser uma pintura que você tem que ter uma perfeição. E as mulheres marubo, elas competem com isso. Essa competição pela perfeição da pintura. Se você fizer, elas detalham, né? Tanto nos colares, tanto nos objetos, tanto no corpo. Então, isso é uma competição. E isso ensina para as crianças como que você tem que ter se você não fizer o trabalho até o final, você é uma pessoa irresponsável. Tanto você traz para a sua vida da vivência como a prática, né? Você tem que fazer até o final o seu trabalho. É um trabalho que ninguém nunca faz o conhecimento da ponta dos dedos sem ter o conhecimento do objeto, né? É isso que fala. Obrigada, Atês. Obrigado. Vai. Se Justina já me permitindo, só uma perguntinha mais para Varim, que ficou claro que o conhecimento da ponta dos dedos, né, o trabalho, a transformação da ponta dos dedos, permeia toda a vida do seu povo. Agora, esse tipo de ensinamento, ele está em qualquer momento, por exemplo, em qualquer momento do dia, isso faz parte do dia a dia da escola, por exemplo, para as crianças? Sim, esse ensinamento que eu falei, a gente traz desde a mãe ou a avó, ensina desde pequena. A gente começa praticando, se é isso, com a mãe. Se for um menino, ele passa a aprender junto com a mãe, para que o pai dedicasse com ele o que ele sabe, o que o avô sabe. Então, esse contexto de aprender não é depois de mais velho. Então, a gente já aprende desde
não somente aprender na mão. E isso, por isso que eu chamo de conhecimento do ponta dos dedos, porque você está sabendo fazer e está sabendo o conhecimento, a história, o mito, traz a essência. Por que você está fazendo aquele trabalho? Qual a importância desse trabalho que eu estou fazendo? Estou transformando, estou fazendo existir, né? E se dá também dentro da escola formal? Escola também traz esse conhecimento. Está na minha dissertação que eu faço uma pergunta do meu tio, né? Ele fala assim: eu não faço através dos dedos, mas eu tenho o conhecimento só oratório. E eu perguntei se isso era ruim para mim, se eu só tinha conhecimento. Ele falou para mim: você está fazendo conhecimento através do ponta dos dedos, que é digitar, que você está digitando. Então, isso é fazer existir de uma outra forma, familiarizando. Eu estou fazendo o meu filho existir de outro contexto, é outro filho, é uma outra sociedade, né, que eu estou fazendo. Obrigado. Lembrando que Varim está fazendo doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Gerá Guarani, que é uma liderança da aldeia Tenon de Porã. Gerá Guarani é agricultora e pedagoga pela Universidade de São Paulo, né? E veio com qual é o nome do seu filho? É uma filha, Cecília. Então, tá. Tá ligado. Yandecaru, de Pamém, boa tarde, todo mundo. Vou ficar virando aqui, porque eu não gosto de ficar olhando para todo mundo. Espero não ficar tonta. Mas também, como a parente que disse, a gente agradece o convite nesses espaços. Que mesmo tendo, às vezes, pouquíssimo tempo, a gente tem essas oportunidades de compartilhar, né, ideias, culturas, conhecimentos, pelas pontas dos dedos, pelos pensamentos, pela memória viva e pelos desejos, né, de continuar, em relação a nós, povos indígenas, de continuar mantendo a essência que para a maioria é o mais importante, que é viver na natureza, né? E esses momentos, esses espaços, a gente sempre tem que falar um pouco disso, principalmente para o povo Guaranimbá, como para a maioria dos povos indígenas também, que a gente não consegue viver sem a natureza. Daí começo com isso porque, de fato, acho que um pouquinho do que eu tenho para relatar para vocês, dela passa pelos dois mundos que o meu povo Guaranimbá tem, que já não é assim de longa data, não faz 500 anos, mas pelo estrago, eu diria, porque tem uma parte nisso que eu não tenho como falar de outro jeito, pelo estrago que a educação escolar também colocou para o povo Guaranimbá, ela parece de muito longa data. E aí, então, eu venho de um território indígena Guaranimbá, muito próximo da cidade dos Juruá, de São Paulo. Então, a minha aldeia, a aldeia que eu nasci, não está muito distante de uma das grandes cidades, de uma das grandes capitais de São Paulo, do Brasil, que é a capital de São Paulo. Mas, na minha época, quando eu tinha 11 anos, então não tinha escola na aldeia, não tinha ainda energia elétrica na aldeia. E aí, então, eu fui uma das primeiras a ir para a escola de Juruá, para o mundo da escolarização, para o mundo da civilização, que eu ia me tornar alguém importante. Ou que eu ia ser alguém na vida. E aí, então, eu fui uma das primeiras a ir para a escola de Juruá, para essa escola que tudo tem seus quadradinhos, né, suas caixinhas separadas e tal. E aí eu fiquei nessa vida, então, até concluir a faculdade de pedagogia com 5 grupos indígenas, num projeto diferenciado pela Secretaria de Educação de São Paulo, não porque eles pensaram, vamos dar formação para esses professores indígenas Guarani, Tupi-Guarani, Tereno, Krená, Cangangue, mas sim também por uma
uma luta grande de todos os caciques de todas as aldeias da capital de São Paulo e também do interior de São Paulo. E aí, então, rapidamente falando, a minha vida de 11 anos, de uma Guarani na aldeia Tenondeporã, que nasce numa aldeia que já está muito próximo da cidade, crescendo, ainda tem esse mundo de não falar o português. E aí, de repente, vai para a escola de Juruá. E a escola de Juruá encanta bastante, e aí acontece muitas histórias, e, de repente, essa história se transforma nessa coisa de que a Jirá também se coloca como, ou é colocada também por alguns mais velhos, mas, naturalmente, para essa ideia da escola, que é se tornar professora. E aí eu fiquei por 17 anos na escola, dando aula, e pensando que estou dando aula, né? Pensava que eu dava aula. Enfim, fiquei por 17 anos na escola, e aí eu acho que o tempo que mais foi legal, assim, de 17 anos na escola, foram apenas 5 anos. Talvez até seja muito. A maior parte disso tudo, para mim, não valeu. Assim, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse máquina do tempo, eu voltaria e não seria professora. Teria feito o que eu estou fazendo há muito mais tempo, sabe? E aí, então, o povo guarani tem 2 tipos agora. Todas as escolas, todas as aldeias guarani, o povo guarani tem 2 coisas: educação escolar e educação tradicional. E aí, então, a educação escolar, hoje, na minha observação, em muitos aspectos, em muitas aldeias, dependendo de onde está a aldeia, dependendo da região que está, qual que é a sua realidade econômica, em relação aos seus artesanatos, ou em relação ao seu acesso à cidade, como a minha, lá na Tenondeporã, a escola entra e está nas nossas aldeias como algo que mata todos os dias a mentalidade do povo guarani, que é a parte mais importante no corpo humano, que é o que está aqui, né? Porque cada dia, todos os dias, se fortalece a ideia de que você tem que ir para a escola para ser alguém na vida. E aí, então, se você não for para a escola, você não é ninguém. E aí, então, para lutar contra isso, depois de ter feito parte dessa situação na minha aldeia, eu decidi sair dessa vida de escola, de ser professora, de ter salário todo mês, e o meu salário estava mais alto do que todo mundo, porque eu fui uma das primeiras a ser contratada, então 5 quinquênios, que não é assim grande coisa, né, do Estado, mas enfim, pensando, né, tipo, na maioria da aldeia que não tem salário, né, a gente se torna o diferencial na aldeia. E aí, então, quando eu falei, vou sair da escola, eu não quero mais saber desse negócio aí de salário todo mês. E aí muita gente veio me falar que eu era maluca, que eu tinha 17 anos, como assim? Eu já tinha acostumado com salário todo mês, que eu não ia conseguir ficar sem salário. Falei, não, eu vou conseguir, porque eu tenho que honrar também meu pai e minha mãe, que conseguiram criar muitos filhos e criar vários outros filhos dos outros, aqueles que eles não fizeram, mas que tiveram que cuidar também por histórias diferentes. E os pais deles e vários outros guarani que estão ali na aldeia. Então, eu falei, não quero me aposentar como professora do Estado. E aí, então, em 2001, eu já tinha iniciado alguns projetos para fortalecer a cultura guarani-mbuá, que já tinha minhas críticas, porque muitos mais velhos na reunião, como o Pedro Vicente, que é um dos queridos guarani, que me ensina muito, assim, todos os dias, levanta no meio de todo mundo e fala assim, vocês que sabem ler e escrever, que sabem das coisas, eu não sei de nada, então vocês que decidam o que fazer. Daí isso era uma dor profunda assim no coração, porque eu falava para ele, não, Pedro, a gente não sabe de nada, é vocês que sabem, na verdade. Porque tudo que a gente sabe ler e escrever é insignificante, porque isso aqui é um pedaço de um conhecimento que a gente pode adquirir durante a nossa vida. Mas o que você sabe fazer, por exemplo,
Não tem faculdade nesse mundo que faz a gente aprender por caneta, por livro, por computador e tal. E aí, então, essa luta de querer fazer o povo, minha comunidade, refletir, conversar sobre essa situação de que, de fato, você pode se apoderar do conhecimento do outro com o intuito de transformação, pensando nessa situação tão bonita, né, de preservar um bichinho da natureza e você pegar algo que o Jurá já criou e que vai fazer menos mal, né, do que você continuar pegando algo que está sumindo para você. Então, é muito bonito. Mas que, ao mesmo tempo, a cultura Marubi, a cultura Guarani, a cultura Chavante, qualquer outra cultura ainda muito resistente no Brasil, pode se considerar, por nenhuma das pessoas desses povos, assim, inferior, né, ao conhecimento do povo Juruá, ao conhecimento do povo não Guarani ou não Chavante, enfim, porque tem pessoas na aldeia Guaranimbá que curam hemorroidas de um dia para outro, e que eu vivi, que eu vivenciei. Daí, mulheres Guarani que fazem partos com 30 anos. Eu já tenho quase 40 e minha mãe me levou só uma vez, eu entrei em pânico e nunca mais. Eu nasci para isso. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. E aí essa pessoa tipo, não tem, às vezes, nem o primeiro ano do ensino fundamental 1. Sabe? Não tem escolaridade, então não precisa ir para a escola para ser alguém na vida. Para o povo Guarani, você é alguém na vida desde que você está na barriga, porque desde a barriga você pode ser, então, Adjerá, Querechu, Uá, Variju, Potê, ou se for menino, Caraí, Jecupé, Nhamandu, Jeguacá, enfim. E aí, então, com todas essas reflexões e enfim, confusões na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, de um grande amor pelo meu povo, apesar de ser bem doidinha, assim, eu sempre fui meio rebelde, eu acho. Já briguei bastante também por essas questões de transformações, assim como começando por um movimento oficial de mulheres, né, na liderança, mas não para ficar sendo só mostrado por homens Guarani, tipo, a gente é feminista, a gente apoia as mulheres e tal, não sei o quê, mas de mulher que vai na reunião e que, quando começa, não pode ser cortado pelos homens. Peraí, senta aí que agora deixa eu falar. Tipo, mas para atuar de verdade, então a aldeia inteira tem que oficializar, tem que consentir isso, porque a mulher também nasceu na aldeia, vive na aldeia, tem sentimentos, enxerga, escuta, dá à luz, é esposa, é mãe, é tia, não sei o quê. Então, de fato, pode ser liderança oficialmente, não só para ficar sendo exibida, né? Ou para fortalecer alguns homens que se aproveitam dessa situação na cidade da luta do feminismo e usa isso às vezes para se promover, né? E aí, então, uma das coisas da minha rebeldia foi inserir a participação efetiva e oficial das mulheres na equipe de lideranças de homens. E aí depois, enfim, casei com um mestiço, metade guarani, metade negro, que para mim era perfeito. Eu imaginava envelhecer com ele, mas não deu certo. E agora eu estou com Juruá de verdade, assim, Juruá legítimo. E o Juruá significa boca com cabelo, né? Boca com cabelo. A é meu cabelo e Juru é boca. Daí casei com Juruá de verdade, boca com cabelo. Mas meu coração e minha mente é muito guarani. Só saio da aldeia se me expulsarem. Esse meu marido Jurá comprou uma casa perto da aldeia, porque é proibido morar na aldeia. Daí a gente está assim, casamento perfeito. Não dormimos juntos todos os dias, nem acordamos juntos todos os dias. Não encontro a toalha dele molhada no meu jacá, no meu cesto de roupa. E a outra última rebeldia, para finalizar, acho que foi isso, né? Eu entrei na escola de Juruá, vivi um tempo nesse mundo que é completamente ruim hoje, né? De pensar que para ser alguém na vida tem que ir para a escola. E aí fiz faculdade, né? Muita gente gosta de falar isso. Eu fiz faculdade na USP. Eu gostaria de ter ficado com Pedro Vicente, juro, por Nhanderu. E aí, de repente, querendo ou não, então eu me transformo, né, nesse alguém que tem um destaque, né, que estudou Jurarecó, a cultura de Juruá.
E aí, de repente, como eles falam, a louca da Dirá, tipo, para lá de carro cheio de lama, não sei se, que na aldeia de Tenondeporã, que é um espaço super movimentado, às vezes está mais movimentado que a Avenida Paulista, né, Sônia, lá do Jaraguá também. Daí tem Dirá de tudo quanto é lugar e tal. Daí Dirá chega lá de bota, com facão, com terra na roupa. E aí o povo, a princípio, entra tem um impacto, assim, como assim, Dirá, né? O Japó faculdade, o Japó fez, o Japó faculdade, não sei para quê, agora está aí sofrendo com facão. Mas lá, rapidamente, isso se transforma em algo super legal, assim, que as pessoas começam a chegar na minha aldeia Calipetã, outros professores, outras lideranças, famílias, e principalmente pessoas mais velhas que enxergam em mim algo que, de fato, talvez era muito coisa de há pouco tempo, então só era coisas dos mais velhos, e, de repente, a Dirá está aí plantando, está convocando, e de dois tipos de batatas apenas na Tenondé. Hoje a gente tem mais de 50 tipos de batata, que eu fui buscar na Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O único lugar, o estado que tem Guarani que eu não fui foi no Espírito Santo. Daí a batatinha veio pelo correio. Enfim, daí eu acho que é isso. Eu falo muito. Já passou os 20, né? Tá ótimo, Gerard. Muito obrigado. Filósofo e teólogo Justino Rezende. Justino já participou das mesas de ontem, mas hoje o Justino vai falar desse nosso tema, né? Da educação nas aldeias, principalmente com as crianças, Justino. Boa tarde. Eu já ia inverter, pensando que é microfone. Eu não ia sair. Pode passar para mim, slide, por favor? Então, eu vou falando, não vou me ater muito. Esse é o tema proposto para nós. Eu sou Justino, nome original Tuyuca Derpó. Nós somos do povo Tapinopuna. Para quem não entende Tuyuca, fiz a tradução aí, filhos da cobra de pedra. Nós somos filhos da cobra. Então, alguém pode imaginar como eles não são pessoas, eles são cobras. Somos e seremos e morreremos como filhos de cobra. Não tem como a gente mudar na história. Somos de São Gabriel da Caixa, onde que muda? Aqui, já foi embora, né? Educar, está lá no convite, oferecer sentido, ora para a existência, ora para a leitura do mundo. Todo pai, toda mãe ensina para o filho o que é o mundo, como funciona o mundo, desde as coisinhas pequenas, porque eu vejo que cada criança, desde cedo, é uma grande pesquisadora, porque vive perguntando, mamãe, o que é isso aqui? O que é aquilo? Até o pai perde paciência às vezes, mamãe. Vive perguntando. E as universidades pegaram isso depois como método de pesquisa. Aprenderam dos indígenas, ou de todos os povos mesmo. Aprende-se ouvindo, vendo e fazendo. Em Tuyuca se diz, Torrina e Yahira Tihira. Esses três momentos que eu coloco aqui como uma forma de aprender, ensinar desde a criança. A criança, também o adulto, aprende ouvindo o outro falar, vendo o outro fazer e fazendo o que ele ouviu, o que ele viu fazer. Então, é importante isso. A educação ocidental, em sala de aula, muitas vezes só quer ensinar a parte teórica, sem uma prática. No livro que eu escrevi e publiquei no ano de 2010, um livro chamado Educação na Visão de um Tuyuca,
consta esses diálogos pequenos. São 75 diálogos, onde eu apresento em 3 línguas aqui. Eu fiz isso para que a educação escolar que estava surgindo no Rio Negro, como se poderia organizar a aprendizagem na escola, já que nós, do Rio Negro, a maioria se casa sempre com a mulher de outro povo, são casamentos interétnicos, não se casa dentro do mesmo povo. Então, como eu sou filho de um pai tuiuca, por isso sou tuiuca, quando digo que eu sou tuiuca, minha mãe desaparece. Então, por isso eu quis mostrar também que a aprendizagem das línguas, a gente aprende a língua do papai, que é do povo, Tapinopuná, e a língua da mamãe. E a mamãe, como ela está casada com o tuiuca, vive no meio dos tuiucas, ela sempre exige que filho, filha, aprenda a língua do pai, que é a língua do povo com o qual ela está casada. Mas ela sempre se afirma como do povo tucano. Eu falo minha língua, você fala a sua. Minha mãe vivia brigando comigo. E aqui, como é uma língua nacional, coloquei aqui. Quando estava trabalhando com o povo Yanomami, de 2010 até 2016, eu coloquei também outra carreira aqui do povo Yanomami, como que eles falam. Mas aqui pode fazer, vocês são intelectuais, pode colocar espanhol, inglês, alemão, pode fazer uma tabela enorme de como hoje a criança poderia aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou dizer por quê. Aqui tem uma liçãozinha sobre a obediência aos pais, depois o banho da madrugada é muito importante, porque os nossos avós, nossas mamães diziam que o banho melhor, água cheia de vida, de energia, é água da madrugada. Então, por isso a gente ia tomar banho de madrugada. O galo era nosso relógio. Quando ele cantava a segunda vez, era a hora de sair da rede para tomar banho. Até ficar bem durinho. Aí que a gente voltava para casa. E ainda tinha, não fique perto do fogo, porque essa sabedoria que você recebeu, o fogo pode tirar. A gente ficava distante do fogo. Banho antes de nossos avós. Essa é uma prática. Diz que quando nós tomamos banho no rio, não digo no banheiro, talvez funcione também. Quando nós tomamos banho depois dos velhos, a roupa dos velhos fica no rio, na água. E os jovens que vão tomar banho depois deles, usam aquela veste velha, então envelhece rápido. Eles criaram a sua própria filosofia. Quando nós vamos aprendendo juntos, irmãos, um ajuda o outro a praticar o que aprendeu. A roça. Ter roça para a nossa região é uma grande... tem grande significado. Quem não tem roça é pobre. Aqui na cidade, quem não tem conta bancária é o pobre. Mas lá, quem tem roça é rico. Quem tem 2, 3 roças é riquíssimo. Porque ele, não é que com uma roça não tem nada. Com uma roça, a mulher que sabe trabalhar a roça, ela garante uma estabilidade de 1 ou 2 anos. Quem não sabe, por isso que a educação é importante, como usar a roça, como que vai usando e replantando. Quem não sabe é como aquele que tem uma conta bancária, quando sai salário, tira tudo. Assim também acontece quando não existe uma educação. Então ela vai repondo. Por isso a mamãe sempre ensina. Admiração às florestas, tanta beleza. A criança vive perguntando, papai, mamãe, o que é essa flor? Porque ela está cheirosa. O papai e a mamãe precisam explicar se é flor boa, se é flor perigosa. Então ela vai educando. Superação das dificuldades. Está pescando, está vindo chuva.
O papai diz, vamos fazer uma casinha rápida aqui, com folha de bananeira do mato, rapidinho. Nós não vamos morar para sempre aqui, só para a gente passar chuva, fazer fogo, assar peixe, comer com pimenta. Aprende a superar as dificuldades. Aprender a pescar. O homem que quer casar precisa aprender a pescar. Eu, como não aprendi a pescar, fui ser padre. O pessoal sempre bagunça comigo isso. Você foi ser padre porque você não aprendeu a pescar. Então, pescar de noite, tem formas próprias para pescar de noite, de dia, quando o rio está cheio, quando o rio está seco. Tem maneiras próprias para pescar no Igarapé, tem formas próprias para pescar no Rio Grande. Tem todas as técnicas que o pai e a mãe vão ensinando, que coloco aqui. As técnicas de pesca. Isso vai estar disponível depois no site ali, vocês podem pegar. Não está cobrado nada. Pode fazer o que quiserem com ele. Aprendemos o sentido da família. Geralmente, todos esses ensinamentos têm uma meta, que é casar. O filho que está sendo educado, um dia vai casar. E a filha também. Ela precisa ser bem educada, porque a filha, depois da primeira menstruação, ela está pronta para casar. Interessante. Isso eu vi mais de perto com Yanomami. Yanomami, eles ficam muito cedo, antes da primeira menstruação. Quem quiser casar com aquela, já fica criando. Depois da primeira menstruação, aí faz filhos. Mas já fica. Interessante. Minha mãe casou com 14 anos e fez 9 filhos. Morreu com 42 anos. Se estivesse viva, poderia ter feito mais. E os meus irmãos seguem bem direitinho o exemplo da minha mãe. Estão fazendo um bocado. Aprender a trabalhar. Essa é uma coisa que se ensina todos os dias. Aprende a tecer artesanatos. Arumã, vai pegar arumã no mato, vai descascar, vai limpar, vai fazer aturar, vai fazer canoa, vai fazer tipiti. Tudo isso tem em vista a serviço das pessoas. Prestar serviço para os seus sogros. Você vai ter que dar materiais para os sogros, os seus genros, trabalhar na roça, preparação da comida. A menina aprende cedo, fazer beiju, fazer farinha, são coisas do dia a dia. A mulher que sabe fazer bom beiju tem um grande conceito na comunidade. A mulher que sabe fazer farinha, sabe fazer bebida, tudo isso eles disputam, como disse aqui a nossa amiga. As mulheres disputam com isso aqui. Quem que faz o melhor beiju? Quem que faz melhor farinha? Isso que incentiva para que elas façam cada vez melhor. Participação das festas é importante, porque nas festas que vai se expressar tudo que se aprende no dia a dia. Aprender a cumprimentar as pessoas segundo a consideração de parentesco certo. Modo de dançar, aprender mostrar os ritmos, tudo aparece na festa. Para os pais é orgulho quando seus filhinhos, adolescentes, jovens, conseguem conversar bem, dançar bem com os parentes. Aí os pais se sentem orgulhosos. A minha educação está muito boa. E os outros também dizem, o seu filho dança muito bem. Você ensinou muito bem para o seu filho, para o seu neto. Tudo isso faz parte da educação. O casamento, que é parte da formação das alianças. A minha irmã vai casar lá com outro povo tucano, e eles tucanos em troca vão dar as mulheres do povo tucano para nós. Vai fazendo essas trocas. As minhas estão lá me esperando, já estão velhas, já que nem eu.
Aqui pergunto, e a escola serve para quê? Né? Aqui, nossa amiga acaba de fazer. E a escola serve para quê? É uma pergunta. Serve ou não serve? Serve, sim. Aqui eu coloquei essa comparação. A nossa cultura é como uma árvore. Vou explicar. Uma árvore, para ficar bonitona aqui, árvore bonitona, forte, ela tira a força de suas raízes. Quanto mais as raízes forem grandes, fortes, mais profundas, ela fica mais elegante. E a árvore também tira seus alimentos do alto. Tira do ar, do sol, da chuva, da neblina, da escuridão, das lágrimas, das estrelas, dizem os velhos, lágrimas dos velhos, que é esse sereno que sai de noite. E a árvore aproveita disso. Então, às vezes, o ar está poluído, principalmente nas grandes cidades, e acaba morrendo a árvore. Às vezes, o solo também está pobre e pode também acabar matando essa árvore. Isso pode ter acontecido com sistemas de educação colonizadores. Eu fui aluno interno dos salesianos. 10 anos fiquei como aluno interno. E não se podia falar língua indígena. Se falasse uma palavrinha, já ficava de castigo. Quantas vezes fiquei sem almoçar? Quantas vezes fiquei sem jantar ou jogar futebol? Então, nós fomos ensinados a falar a língua portuguesa. Só que quando fui para Manaus, em 1980, na minha cabeça estava certo que eu já era civilizado. Mas quando cheguei lá em Manaus, todos me chamavam índio, índio. Isso me dava uma grande raiva, porque os salesianos me ensinaram que eu já era civilizado. E o português, que eu pensava que já sabia falar, só sabia dizer sim, sim, sim. Não saía daí. E depois coloquei aqui, uma comunidade tuiuca que tem escola, alimenta-se também de outros elementos. Isso aconteceu com a escola tuiuca. Queriam ensinar somente a cultura tuiuca para os alunos. E um dia os alunos perguntaram para os pais, e agora, como que nós vamos conversar com outros que não são de nossas culturas? Quando nós formos para a cidade, nós vamos ter que ensinar primeiro o tuiuca para ele conversar com a gente? Vocês têm que ensinar a língua portuguesa para nós. Aí conhecimento de outra ciência, acesso aos livros, músicas, roupas, televisão, que acaba poluindo a cultura muitas vezes. Os computadores, internet, acesso às universidades, motores. Os tuiuca eram especialistas em fazer canoas. No contexto atual, a maioria, quem tem dinheiro, compra voadeiras, bote de alumínio. Já era tuiuca, fabricador de canoa. Ninguém olha mais para ele, ninguém reconhece mais como fabricador de canoa. Como Tucano também era especialista em fazer bancos, e hoje a maioria compra cadeira boa. Já era Tucano também. Foi sumindo a especialidade dele. Já estou terminando. Aqui coloquei Bué Marcine, conhecimentos. É um mapa conceitual que estou criando, mas depois eu vou escrever o conteúdo. Aqui, Maristua Marcaé, Cartiré, existe vida acima de nós. Ontem eu falei um pouco. Existem gente acima de nós. São gente estrela, gente sol, gente lua, gente trovão, gente nuvem, gente chuva. Estão todos lá em cima. Então, os nossos pais, Pessoa, Baçocá, eles nos ensinam esse mundo que está aqui
muito relacionado com a gente. A menina aprende em que momento da lua ou da estrela que ela se menstrua para cá. Em que momento da lua que tem pesca aqui, nesse mundo aqui. A vida desse patamar onde nós vivemos. Nesse tempo aqui, nesse tempo de chuva, existe vida própria nesse tempo de chuva. Existem plantas próprias que desenvolvem melhor nesse tempo. Tem tempo do verão, que existe outras vidas que desenvolvem mais. E existe outra vida aqui abaixo de nós. Esses dias disseram que descobriram outro rio Amazonas muito abaixo do rio Amazonas, aquífero, né? Claro, os antigos, mesmo sem ter estudado nas universidades, já diziam isso aí, que existe outro rio maior abaixo da gente. E lá existem seres importantes que interagem conosco aqui. Por isso, todas aqui são danças cerimoniais, são conhecimentos, reflexões e discursos, falas. Aqui, para vocês que não entendem Tuiuca, eu fiz a tradução aqui. Vida do alto, acima de nós, vida de baixo, subterrâneo, vida subterrânea. Aqui está elementos tão cobiçados, né? Ouro, minério está aqui. Mas eles são vidas importantes que sustentam o ser humano, sustentam esses espaços, sustentam essas vidas, sustentam esse mundo do alto. Eles se relacionam aqui. E a pessoa bem educada, desde cedo, ele consegue entender bem isso. Eu coloquei, toda vez que eu coloco essas setas, quando eu vou ministrar algum curso por aí, para gente que não é indígena, aí ele diz, o senhor é índio mesmo, porque coloca um monte de flecha. Mas não é para flechar vocês, né? É para mostrar que está relacionado a compreensão desse mundo. Claro, se nós avançarmos mais, poderíamos fazer outro tipo desse. O que nós temos aqui hoje no mundo, a vida do alto, poderíamos colocar aqui os satélites, aviões. Enquanto estamos sentados aqui, milhões de gente estão circulando lá no alto, acima das nuvens, acima do trovão, chegando perto da estrela, do sol, da lua. Então estão lá. E eles também, os aviões são seres daqui, estão circulando para cá. E aqui também existem. Essa mudança de tempo, os indígenas estão muito por dentro. E eles não querem, estou falando do Alto Rio Negro. Alto Rio Negro é uma região bastante organizada, com uma terra demarcada com 11 milhões de hectares, maior do que metade do estado do Amazonas. Por isso que eles querem acabar com a demarcação de terra. Tem as organizações bem organizadas dos homens e mulheres, tem mais de 90 associações filiadas à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, tem muitos indígenas que passaram pelas universidades, que estão organizando, lidando com a educação escolar indígena, e como disse a nossa parente Guarani, muitos decidem dizer, olha, esse aqui não é para mim, deixa eu voltar a viver outro estilo de vida. Está tudo caminho aberto, nós podemos decidir como é melhor para nós. Então, isso que eu quis apresentar para vocês, que isso te incomode muito. Como diz o Daniel ali, que escreveu um livro, dizendo que o livro, uma fala dele é como um piolho
que coloca na cabeça do ouvinte. E o ouvinte depois fica coçando. O que aquele índio foi fazer? Por que eu fui naquele evento? Estava tão bem e agora está me incomodando aqui. Então, é isso que a gente quer fazer. Incomodar a sociedade brasileira, mostrar que existem outros modos de educar, que foge o Sistema Nacional de Educação. Nossos não são sistemas nacionais, mas são sistemas localizados, que podem também dar grandes contribuições para o sistema grande de educação. Obrigado. Obrigado, Justino. Muito obrigado, Justino, por esse elenco de parâmetros, né, sobre os tuiucas, sobre o seu pensamento. Varim, Gerard e Justino falaram um pouco dessa escola formal dentro dos seus povos, né, dentro das aldeias. Eu gostaria que você falasse também, né, como é que isso se dá com o seu povo, né? Ela serve ao seu povo, ela tem uma apresentação em que, sei lá, uma parte é de um ensinamento não indígena, e outra parte é de ensinamento indígena. Ela é estruturada, né? Ela funciona para vocês, quer dizer, ela resolve, ou, como o Gerard disse, pum, ela estava lá, talvez para tirar um pouco da alma do seu povo? Bom, como eu falei, né, somos feitos para transformações, como eles falam, né? Então, a escola chegou para a nossa aldeia. Não estão como outros povos indígenas. A minha terra, ela está no processo da chegada da escola não indígena, né? E então, isso incomoda um pouco mais velhos, da forma como o ensinamento de ficar numa salinha quadrada, e isso faz com que a criança feche o mundo, não amplia. Então, o ensinamento fechado entre 4 paredes, ele não é um conhecimento para eles. Claro que para mim também, né? É um conhecimento que para que esse conhecimento, através das letras dos brancos, o Ixá, né, que é riscos dos brancos, para que não feche esse círculo, eles estão tendo outras ideias, né? Trazer esse método, né, que também está chegando, ensino diferenciado. Os professores estão adaptando, mas que isso ainda incomoda um pouco, porque o vício dos brancos estão chegando junto. Internet, televisão, essas coisas ainda é distante para nós, que é 7 dias para chegar de barco, mas os alunos querem aprender mais do ensino dos brancos. Então, eu quero aprender, eu não quero somente ficar... a aldeia tão longe, então eu tenho que ter acesso. Como o parente falou, né, que é prioridade, eu quero ser alguém. Eles estão nesse processo. Para eu ser alguém, eu tenho que ter o acesso, eu tenho que chegar a um núcleo para eu poder ter o dinheiro, Então, tem algumas coisas, o vício de celular, por mais que eu não tenho um acesso, eu não tenho para quem ligar, que eu não funcione, mas eu quero ter para ficar assistindo o vídeo, ou para filmar alguém, ou para tirar foto, ou para trazer e depois postar no meu Facebook, né? Então, isso, para eles, está sendo uma novidade, que não é um vício normal, mas os mais velhos, além da chegada dos materiais, está chegando a doença junto. Como é que a gente vai se defender em questão disso? Quando você adquire um material que você não conhece o contexto desse material que você quer trazer, quando você traz um tuiuca que eu não sei o pai dele, a mãe dele, não sei, eu não conheço, simplesmente eu vou trazer na minha vida, ele vai me trair de uma forma de que
algum momento ele pode matar a minha família e achar que ele vai apropriar da minha realidade ao invés de eu aliar ou familiarizar com ele, ele vai virar contra mim de maneira que ele vai finalizar o meu povo, digamos assim, vai matar. Daqui a pouco ele vai trazer os irmãos, os pais, então vai acabar comigo. Então, para que não aconteça isso, eu tenho que ter um conhecimento dessa pessoa que eu vou trazer. A mesma coisa, objeto. Quando eu trago alguma coisa, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter uma defesa, eu tenho que ter um conhecimento. Você está conhecendo o outro, a cultura do outro, para ter uma defesa. Essa é uma defesa. Tanto o objeto como o ser, outra cultura, você tem que ter a defesa. Você tem que ter. Os pajés falam muito isso, né? Vocês estão trazendo algo que vai fazer mal. E como é que a gente vai curar? Se vocês tiverem alguma doença, como é que a gente vai curar? Então, esses objetos que chegam na nossa vida, sem eu ter conhecimento, é só um vício, porque ele tira foto, ou porque então está tendo um diálogo. Estamos em processo de adaptar com o conhecimento dos brancos. Ainda tem um murmúrio o que a gente vai fazer? Ainda estamos lidando com isso. Queremos conhecer o que está chegando aqui, né? Tentamos entender. Eu sou uma das primeiras estudantes que tem um nível ensino superior, né? Está tentando. Eu fiz o inverso. Também morei no convento de Irmãs Missionárias Capuchinhas. Vim pequenininha na cidade e não fui meus pais que pediram para eu morar junto com eles para que eu pudesse aprender. Eu fui tipo ping-pong. Conheci vários municípios onde existe a Casa das Irmãs Missionárias Capuchinhos, que é onde eu tinha apostolado. O padre está me entendendo o que eu estou falando. O postulado é uma experiência nas freiras as meninas que entram primeira vez para ser freira. Aí eu sempre ficava ali, enquanto onde é noviciado, me tirava dali e me colocava para outra cidade. Então eu ficava tipo ping-pong, sempre mudando de uma realidade a outra. E meus pais, quando eu era pequena, entre 80 e 90, meus pais queriam que ninguém, ainda não era as pessoas da minha idade não estudavam na escola, na cidade. Queria que eu aprendesse os riscos do branco e a fala dos brancos para eu poder ensinar para o meu povo. Só que desse ensino que quando a gente chega na cidade, a gente não quer só aprender a falar e aprender o risco, decifrar os riscos. A gente quer saber mais. Então, a partir do momento que eu fui adquirindo o relato dos meus pais e ouvindo a história da escola, eu fui vendo que eu estava perto dos pajés. O pajé, a transformação do pajé é isso. Eu entrar na vida do outro, para eu poder me defender, para eu poder contar para o meu povo como é que funciona, eu tenho que entender mais, aprofundar mais. Então, é isso que eu faço nesse processo. Então, a gente está em processo de conhecer o mundo do outro. Muito obrigado. Eu cometi uma falha, eu esqueci de dizer para vocês, quem quiser fazer uma pergunta, o pessoal da produção está lá com os papeizinhos, você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Gerard, você falou a respeito desse seu trabalho na agricultura, dessa recuperação, né, eu tenho aqui 50, não sei se está certo, 50 tipos de batata doce Guarani. Você faz isso só como agricultora ou como professora também? Isso serve para a educação? Você usa isso como educação? Seguramente é mais de 50 tipos de batata doce mesmo. Parece um sonho, assim, mas muito feliz. E foi num tempo curto? 5 anos.
Mas a batata é uma das comidas, uma das plantas que pega muito fácil, ou pela própria batatinha ou pelas ramas. Como uma das que hoje está aqui em cima, que a gente trouxe para a exposição, a gente chama de caranguatu, que é completamente roxa. E aí eu consegui com um agricultor de Juruá, agricultor orgânico, lá em Minas Gerais, numa feira de troca, que eu fui lá. E aí ele falou que tinha pegado com um guarani no sul há mais de 15 anos e tal. E aí, quando eu levo ela para as duas batatinhas pequenas, para Tenondé Porão, Pedro Vicente e vários outros mais velhos reconhecem e falam o nome assim, desse caranguatu. E aí, então, depois conseguimos, em outros momentos, como eu disse, de viagem, de feiras e tal. Enfim, e aí eu acho que eu não consegui focar, né, essa parte que eu acho que para esse tema é super importante, né? Como todas as falas aqui dos parentes. Muito piadista também, parece Guarani. Mas eu acho que, como as últimas palavras aqui da parente também, eu acho que, de fato, é muito real. A gente não consegue mais, né, fugir, não dá mais para ficar, pelo menos a gente, Guarani e Mbuá, também não. Mas é claro que existem ainda os povos indígenas no Brasil que não querem contato, que os Juruá, né, a FUNAI, o antropólogo, insistem em chamá-los de indígenas não contactados. Eles não são não contactados, eles não querem contato e ponto. Eles têm a civilização e a educação deles, o modo de ser deles, cada um com a sua maneira de ser, enfim, felizes são esses ainda. Mas a gente, Guarani Mbuá, de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e Espírito Santo, enfim, não temos muita escolha mais. Então, tem que lidar com isso, porque a gente recebe isso de várias formas. E uma das formas é a escola. E aí eu acho que eu saí da escola, porque hoje, então, não sou mais professora oficial da escola, não sou mais professora da equipe de professores que dá aula na educação escolar, mas sou, então, agora da equipe de professores que dá aula de educação guarani. E aí, então, quando eu recebo mais velhos, os próprios professores da escola, lideranças, recebo os mais velhos de outras aldeias que vêm buscar ramas dessas batatas doces na minha aldeia, eu estou fortalecendo essa educação tradicional, essa educação que não precisa ir para a escola para aprender que, de fato, é errado acumular, que é errado maltratar a natureza, que é errado matar bichinhos, como o Caraimirim fala para a gente, né, o Pedro Vicente. Juruá fala que é inteligente, e eu reconheço que o Juruá é inteligente. Eles fazem avião, vai tuichar, eles abrem o corpo, tiram o coração, costura e bota de volta. Então, são inteligentes mesmo, mas por que eles foram inventar de fazer cocô na água, ele fala. Porque a água é uma coisa muito sagrada, que é para tomar banho, para beber, para fazer remédios. Juruá fazem cocô na água. E aí, então, eu falo, às vezes, eu tenho que fazer antropologia na cultura de Juruá para conseguir explicar algumas coisas para o meu próprio povo. E aí, então, quando eu saio desse campo da educação escolar e vou para a agricultura, mas aqui não estou vendo nenhum Guarani mais velho, então eu fico mais tranquilo. Mas quando eu tenho os Guarani mais velhos na reunião, é ruim, hein? Eu não falo que sou agricultora, porque sei muito pouquinho. Tipo, tudo que eu aprendi até agora, durante esses 5 anos que estou me dedicando bastante, é muito pouco diante de tudo que os mais velhos sabem. E aí, então, muitas crianças do território Tenondé Porã, muitas crianças que foram crianças, mas que hoje têm mais de 20 anos, e agora crianças de verdade, jovens de verdade, eles têm de novo a oportunidade de comer comidas que têm cores, formas, nomes, formas de fazer pratos derivados de milhos, por exemplo, que muitos nunca nem se ouviu mais falar, muito menos, muitos nunca se tinha visto ou se tinha feito, assim, né, como as comidas de milho. Agora na internet, né, como está tudo muito online, a gente fez uma atividade no Calipetu com o Pedro Vicente também, e outros mais velhos, somando com um pouquinho que cada um sabia, de fazer vários pratos de comida,
Daí isso, por exemplo, se transformou num material que está tudo na língua guarani, porque é direcionado só para os guarani mesmo, na língua. E aí, então, um livrinho que tem as variedades de milhos que a gente tem no Calipetã, daí a receita de cada comida, passo a passo, e as fases da lua, e alguns relatos dos mais velhos em relação à importância desses milhos. E aí ficou um material muito bonito, assim, pedagogicamente, eu acho que é bem legal. E aí, então, a ideia toda é pegar crianças, jovens, de fortalecer o povo guarani nessa realidade de que a gente não escapa mais da educação de Juruá, educação escolar, educação que vem pela TV, que vem pelo celular e vem por vários outros viés, mas que a gente tem que fortalecer a nossa cultura, porque a nossa cultura, como várias outras culturas indígenas, é que mantém esse planeta. Se não existisse povos indígenas no Brasil, por exemplo, não teria mais natureza do jeito que ainda temos. E a gente estaria mais perto do fim do humano, né? Do planeta não, talvez. Só a gente que vai conseguir sobreviver mesmo sem tudo isso. E aí, então, a escola recebe esse material a partir desse trabalho com agricultura, e aí acontecem as reuniões, e tudo isso é sempre falado, daí a gente leva as crianças para a roça. Anteontem mesmo tinha o pequenininho com uma enxada cortada no meio para ele conseguir carregar, então ele estava lá muito eufórico, suando, assim, tentando ajudar a mamãe, lá na Calipetã. E aí na Tenondé, por exemplo, onde tem escola, e tem muita família, muito tudo, e está tudo sempre pronto. Tem o CECI que oferece comida, tem escola que oferece comida, não tem mais espaço para plantar, então as pessoas praticamente, enfim, ficam perdendo muito tempo à toa. E aí no Calipetã e todas as outras aldeias de retomada, você tem área para plantar, você tem mato para andar, você tem nascente para visitar, água limpa para mergulhar, para nadar. Então, tudo isso invoca, de novo, ações, atitudes ou desejos, vontades diferentes, que, na verdade, é da sua essência mesmo, né? E aí, então, no Calipetã está super bonito, assim, as coisas. As pessoas, jovens e as crianças estão gostando do que estão fazendo, estão gostando de assar batata, algo que eu fazia super bem com 6, 7 anos. E hoje tem um monte de jovens que tem mais de 20 e não sabe assar batata doce. Querem assar como o Juruá, sabe? Pega batata doce e bota em cima daquele fogaréu. Mas sem saber que tem que secar a batata, e dependendo do tamanho você tem que cortar e secar, e depois é que enterra embaixo da cinza e tal. Enfim, daí então eu acho que, de qualquer forma, esse meu trabalho na agricultura, ela não está separado sozinho. Ela está muito junto nesse trabalho de ser liderança também, na realidade de que fui professora, e no movimento de luta também, né, pelos direitos, pela demarcação das terras, pela necessidade, mas também por reconhecimento de que a natureza precisa ser protegida. E aí nisso tudo nasce e existe essa situação de que eu quero muito um dia ser agricultora guarani de verdade. Obrigado. Vou colocar o óculos aqui. Tem muita pergunta boa aqui, não vai dar tempo de responder todas. Eu vou escolher duas. Uma, se o Justino pode responder, pode, aliás, qualquer uma de vocês pode responder essa pergunta. Como ensinar o risco dos indígenas para o branco? Como ver a possibilidade de um aprendizado compartilhado, compartilhando saberes também para os alunos brancos, para entender, né, a situação de cada povo indígena? Como diz Daniel, por favor, um de cada vez. Os indígenas com os quais eu estou falando, meus parentes tuiucas, eles moram muito longe das cidades. São Gabriel é a mais próxima que tem, mas São Gabriel, 90% da população é indígena, de 23 povos.
e a cidade de Manaus está muito longe para os tuiucas. O único tuiuca que se aventura sou eu. Também os Yanomami, onde eu trabalhei por muito tempo com eles, eles também estão bastante distantes das cidades. Mas o que eu posso dizer, como pode haver esse compartilhamento de saberes, eu vi principalmente nas aulas da mediação tecnológica, que funciona entre o Yanomami e outros municípios, 56 municípios do estado do Amazonas. Quando eles aprendem a usar tecnologia, a mostra culturais que fazem através da interação, interatividade, isso ajuda muito, porque indígenas e não indígenas, espalhados por muitos municípios do estado do Amazonas, acabam criando uma afinidade também com os povos indígenas, seus saberes, e os indígenas estudantes acabam também aprendendo com a juventude estudantil não indígena. Eu acho que a criação de um novo, vamos dizer, de um novo saber relacionar-se com as pessoas, ela passa por essa educação de saber interagir com as pessoas. Os meninos, adolescentes não indígenas, quando conhecem os jovens estudantes indígenas, vai aprendendo desde cedo que o indígena não é tão esquisito como se fala a história do Brasil. Ele é tão sábio, tão inteligente quanto ele. Então, isso é muito importante para nós. Por isso que eu quero frisar que a educação indígena ela é muito importante, mas também hoje a questão da interculturalidade é também uma bandeira do momento. Muitas vezes eu já disse que nós nos fecharmos dentro do nosso próprio grupo indígena, sem contato, seria também uma grande ameaça para o nosso povo, porque nós não teríamos instrumentais de defesa. Embora tenha eu estou agora nesse sínodo da Amazônia, quando se fala de povos em isolamento voluntário. Aí depois, mas existe mesmo esses que estão isolados? Não existe. Eles têm, o que eles têm é o mínimo de contato e eles têm uma autonomia para viver como querem, mas contato eles têm. Eles querem essa autonomia, mas também, claro, tem esses, vamos dizer, intermediários que fazem essa ponte com eles. Porque eles, se tuiuca só falasse tuiuca, como poderia falar com o governo brasileiro, com os vereadores, com as autoridades? Por isso que é importante também nós, indígenas, nos apropriarmos da língua nacional e línguas internacionais para podermos dialogar em outros espaços, porque nem sempre nós teremos tradutores que acabam sendo traidores do nosso discurso também, por aí por fora. Os assessores acabam dizendo o que ele quer dizer, menos aquilo que a gente disse. Nós estivemos agora na ONU, na última semana de abril, lá esteve uma liderança maraguá. Ele disse assim: parente, posso falar uma coisa só para você, eu e você, somos indígenas aqui. Eu fui liderança que quando o Estado quis ensinar língua indígena nas nossas aldeias, eu disse, não vai ensinar língua inglesa aqui, vamos aprender nossa língua, nada de inglês. Agora estou aqui em Nova York, agora estou vendo que é necessário inglês. Quando retornar na aldeia, eu vou dizer, parentes, é bom aprender inglês também. Varindra, uma pergunta serve para as duas. Boa tarde, meu nome é Rose, sou professora de educação infantil, percebo a dificuldade, percebo que nós, educadores não indígenas, temos uma dificuldade de trabalhar as culturas indígenas nas escolas. Gostaria de saber o que vocês
me indicariam, né? O que vocês me diriam para eu ensinar um pouquinho de culturas indígenas nas escolas de não indígenas? É Rose o nome dela, Gerard. Rose, o tempo é curto e tal, mas rapidamente, assim como até pela minha própria experiência, que a gente chama os nossos pajés de Tcheramoi. Daí eu sempre falo assim, tem o Tcheramoi Google, que sabe tudo. No desespero, na confusão, vai lá no Tcheramoi Google, digita palavras-chave, assim. Quando não se tem material, ou quando não se tem dinheiro para comprar livros, ou para ir em palestras, cursos, formações e tal, e a gente pode ir na Google simplesmente para digitar, por exemplo, povos indígenas no Brasil. Daí, quando você digita isso, o que acontece? Uma das coisas que acontece é que você vai visualizar que não tem um tipo de povo no Brasil. Tem vários com pintura diferente, corte de cabelo diferente e tal. Enfim, você já vai ter como professor a ideia, a percepção de que você não pode colocar aquele cocardezinho de papel sulfite na cabeça das crianças, pintar aqui, sair... Isso nem é de nenhum povo indígena do Brasil, né? E aí, então, faça isso. Quando se não tiver tempo e dinheiro e tal, ótimo. E aí, porque, de fato, o governo que a gente tem, o governo brasileiro, né, há muito tempo, ela não é interessante para eles educar ou colocar algo mais legítimo, mais verdadeiro nos ensinos, na grade curricular das escolas públicas, estaduais, municipais, ou nem as particulares, muito menos, para se criar a ideia de um conhecimento que o Brasil, de fato, era de só povos indígenas. E de educar os brasileiros de que é uma pouca vergonha colocar estátuas dos bandeirantes ou do Pedro Oscar Cabral no Brasil como heróis. E aí, então, quando você trata, de fato, com a educação de forma correta, você vai ter que falar de tudo isso, e o governo tem muita vergonha e muito medo disso. Então, a gente não pode, ainda nesse momento, esperar que o governo, ou que o Estado, o município, vai trabalhar ou vai dar subsídio suficiente para educadores, né, trabalhar a questão indígena de forma mais correta, porque isso ia causar muito e não é interessante para eles. Então, eu acho que tem a Google para pesquisar, e aí hoje só para fazer também para apoiar, eu acho que sem mesmo ir, porque escolas públicas, por exemplo, têm problema com dinheiro para contratar ônibus, lanche e tudo mais. E aí, então, a gente nem precisa ir lá na aldeia de Parelheiros, mas o território de Tenonde-Porã indígena no Brasil é o segundo território indígena que constituiu o projeto de turismo na aldeia. E aí, então, o site é tenondeporã.org.br. Alguém pode digitar aí. E aí também, daí mesmo sem ir na aldeia, já dá para ter uma ideia de quem é esse povo, e tá onde está, como que está, e não sei o que lá. E aí, então, isso, na verdade, eu me baseio muito para falar da lei, né, 11.645, que foi uma lei criada do governo federal para estudar mais profundamente a questão da história indígena, ou da cultura indígena no Brasil, como afro-brasileiro e tal, mas que nunca se deu subsídios e que nunca vai se dar até onde a gente sabe, né? Porque, como eu disse, não é interessante educar os brasileiros de verdade com a história real, assim, porque, enfim, eu acho que muitos Jurá iam querer até mudar desse país por tanta vergonha. Mas a gente quer que os Jurás bons continuem, porque a gente vai precisar de vocês também para lutar. Que os Jurá têm um número muito grande, e fazendo parceria, enfim, é legal. Daí, rapidinho, eu não sei se eu posso te dar espaço, porque eu não sei se posso quebrar regra, mas eu adoro quebrar regra, mas eu acho que o tempo está estourando mesmo. Mas só queria fazer uma ponte aqui com os meus parentes, com o senhor e com você, com a senhora, sei lá, como que... Nderevé, na minha língua, nderevé, com vocês. Eu acho que uma das questões que é sempre legal assim, ouvir, discutir, refletir com outros parentes indígenas também é essa história da educação, né? Daí, então, como eu disse, da minha história pessoal, da minha trajetória,
há 17 anos na escola, os tempos melhores que eu tive é muito menos de tudo que eu tive. Mas eu acho que, de fato, é super bom transformar, é possível transformar, mas a gente, talvez o povo indígena não tem que, talvez, a gente não tenha que, talvez, tratar essa questão tão séria de forma tão superficial e tal, tipo, dizendo só apenas que a gente tem que aprender a língua do Juruá, do branco, ou de vários outros nomes, né, que cada povo dá, para aprender a se defender. Porque isso, às vezes, se coloca como uma questão muito perigosa também, de colocar outros povos indígenas ou outras comunidades que ainda, de repente, vão receber escola só pensando nisso. A gente tem que aprender a língua para se defender, porque logo, em seguida, vai vir tudo isso, vai vir essa enxurrada de necessidade de achar que a cultura do Juruá, que a educação do Juruá é a salvação, que você tem que ir para a escola para aprender a cultura do Juruá, para você ter seu carro, sua casa, seu dinheiro todo mês, porque é isso que se fortalece, né? E aí eu acho que a gente pode, sim, fortalecer um discurso, como estou tentando na minha aldeia, de falar, vamos para a escola, vamos aprender a cultura do Juruá, escrever Juruá, fazer documento no Juruá, porque é importante mesmo, porque não tem como falar com o Juruá político de Brasília na língua guarani, né? Só que, porém, tomando sempre muito cuidado, assim, de nunca inferiorizar, e como eu falo com o meu povo, assim, de nunca colocar os alunos no campo unitário, no campo do individualismo, assim, né? Você tem que ir para a escola para ser alguém na vida, viu? Se você não for para a escola, você não vai ser funcionário do CECI, nem da escola, nem do postinho, como é na nossa aldeia, né, Sônia? 3 pontos que emprega. E aí a gente fala, você tem que ir para a escola, sim, aprenda a cultura do Juruá na escrita e no celular, que hoje na aldeia do Guarani nem precisa ir para a escola, pelo amor de Nhanderu. O celular ensina tudo, a televisão ensina tudo, a ler e escrever, sabe? Na real, para as aldeias do Guarani hoje, no estado de São Paulo, pelo menos, nem precisa ir para a escola para aprender a língua do Juruá. E aí, então, a outra questão muito importante que eu queria só de compartilhar com vocês também, que foi uma das minhas grandes lutas, é que, de fato, os povos indígenas, todos deveriam aprender a ler e escrever na sua própria língua. Porque o povo de Juruá aprende na sua própria língua, aprende na língua que fala com sua mãe e com seu pai. Depois aprende inglês, francês, espanhol, habla de espanhol, arriba, me cuida. Só que sabe. Enfim, porque isso fortalece a cultura indígena, isso garante que os conhecimentos que ficam ali na sua memória permaneçam. Porque se você aprende na língua do outro primeiro a escrever e a ler, pelo menos para o povo guarani, parece que enfraquece muita coisa, muita coisa. E aí você entra em atrito e tal. Mas, enfim, eu gostei muito. Eu acho que o tempo está estourado já, mas gostei muito de ouvir vocês. Tá, mas vamos ouvir, então, o Justine Avarins para encerrar. Muito obrigado. Claro. Bom, é muito importante essa forma de ensinar a criança de onde você existe, né? O contexto dos povos que você tem. Primeiramente, você conhecer primeiro a sua história. É importante para as crianças a história da sua família, como é que quem são, de onde vieram, do seu povo, o povo que pertence. Então, o Brasil, ele não existe só o branco, também tem vários migrantes, povos indígenas. Então, é muito importante, como ela falou, né, que antigamente não tinha como a gente ir viajar para conhecer o mundo inteiro, para poder saber quem são, aonde existe o povo indígena. Hoje a gente tem Google, que facilita muito disso. E hoje também várias historinhas no YouTube que conta a história das historinhas, mitos pequenos, vídeos. Eu acho interessante que eu assisto do Pataxós, dos pessoal lá do Xingu. Eu sempre assisto, eu sou igual a criança, eu fico assistindo e fico levando para mim as crianças como é que né? Que, olha, é parecido com o nosso povo. Então, esse compartilhamento, o trabalho que eu faço também, eu compartilho com as minhas
as minhas mulheres, que eu digo, né? Olha o que falam nossos antropólogos, falam da gente, né? Elas querem saber onde foram, o que fazem, para onde que foram morar, quem são eles, o que eles fazem. Então, todo esse encadeamento, dessa familiarização, também eu levo para lá, para a minha realidade, né? Para o meu povo conhecer como que eu estou trabalhando, como que eu trago esse contexto para cá e como é que eu levo para lá, né? E como é que esse mundo gira, né? No nosso entorno. Então, é muito interessante que quando eu vim para a cidade, eu achava que eu era a única indígena do mundo, assim, nossa, como o professor falou, né? Então, quando eu conheci vários indígenas, né, que a primeira vez que eu conheci 18 indígenas daqui, fiz parte da gestão ambiental, que o professor me deu aula, o professor Daniel Munduruku. Eu fiquei tão feliz ali, eu tive uma experiência, nossa, que mundo tão grande, assim, com 18 indígenas, tudo isso. Eu achava que era só 18, depois eu descobri que era um monte, assim, em vários lugares. Então, isso me ensinou. Eu morei com uma amigona, né, Pataxó, que me indicou para participar desse encontro. Assim, quando ela falou 18, é aí que me dei conta, né? Quando os europeus chegaram, invadiram, eu achei que tinha acabado com um monte de povos e a resistência, né, desse povo Pataxó ali, tentando resgatar, ela trabalha. Então, esse compartilhamento da cultura do outro me vai fazer, nossa, a gente existe, então a gente não pode morrer agora, então temos que dar as mãos um ao outro, e as crianças têm que saber esse valor desde da barriga, como a gente ensina, né? Não pode dormir no escuro enquanto você está grávida, porque você vai deixar ele preguiçoso. Você tem que ensinar a acordar de manhã. Você tem que fazer tratamento. Você tem que tem todo um contexto de tratamento na gravidez que você traz ele para que você estimula a inteligência desde a barriga. Então, esse contexto de conhecer não é só preparação aqui, como o padre Justino falou, né? Uma preparação não é só aqui. Não é só aqui quando eu estou que eu aprendi a falar. E a gente tem que ensinar desde o ventre, preparar o que a gente passa para a criança, todo conhecimento. Por isso que o nosso presidente, que a mãe não ensinou esse contexto do que é valor. Então, ele acha que ele é o único que existe aqui, ele vive na Europa, ele não sabe onde ele está, ele acha que ele está na Europa, ele não sabe que ele está no Brasil. Então, ele repudia ele mesmo. Então, não queremos que nossos filhos repudiem o seu próprio país, que queira destruir o seu próprio país. Então, a gente tem que ensinar, desde pequena, essa existência, essa biodiversidade, esse povos, as culturas, as riquezas da tradição dos outros, né? Então, isso é importante para nós. Obrigado, Maria. Agradecendo a pergunta, digo que muitos de vocês devem ser educadores, professores. Vocês devem ser os primeiros a ter grande consideração e respeito pelos povos indígenas. Porque nós, professores, eu sou professor, os nossos alunos, eles são um pouco reflexo daquilo que nós somos. Se nós ensinamos valores, os nossos alunos levam isso. Se você que está aqui, nesse salão aqui, nessa roda, se você tinha um preconceito, visão negativa dos indígenas, pelo amor de Deus, ou por favor, saia daqui com nova mentalidade. Saia daqui dizendo, vale muito ter indígenas vivos no Brasil. Como diz Sônia Guajajara, enquanto existir índio, nós estaremos marcando nossa presença no Brasil. O Brasil é indígena.
Vocês sabem disso. O Brasil é rico por causa dos indígenas. Os outros países, eu viajo muito por ser padre, os outros valorizam o Brasil por causa dos indígenas. Porque os indígenas que são amantes dessa terra, do Brasil, das culturas, das línguas. Imagine mais de 200 línguas, 203 línguas faladas. A língua portuguesa é uma delas. E a maioria das línguas são indígenas. Que riqueza! Nós só poderíamos dar uma grande salva de palmas pelos povos indígenas, pelas suas línguas, suas riquezas culturais. Se vocês ainda não conhecem, façam esforço. Vão buscar onde está. Se você tem dinheiro, faça uma viagem na aldeia indígena, em vez de ir para a Europa. Vai, se mete lá com os indígenas, vai lá viver 15 dias. Aí você vai voltar transformado. Aí você vai voltar aqui dizendo, eu quero ser índio agora, eu quero ser uma indígena. Assim que você vai sentir. Eu já vi gente que vai para o Amazonas, fica admiradíssimo. Não sabia que aqui era tão rico assim. Não sabia, mas agora está sabendo. Venha mais vezes, você vai descobrir mais ainda. Muitas vezes nós brasileiros não conhecemos o nosso Brasil. Nós não conhecemos nossos povos indígenas. Como dizia Daniel ontem. Eu pensava que era o índio mais bonito, mas quando descobriu tinha mais bonitos ainda. Né, Daniel? Aí nós ficamos mais feios, né? Muito obrigado. Obrigado. Eu só queria registrar, infelizmente não deu para eles responderem, mas fica na cabeça de todo mundo e fica para as próximas mesas. 2 perguntas muito boas que vieram. Uma do Alan Santos, que pergunta de como a luta pela terra influencia a educação ou faz parte da educação. Né? É importante, e espero não errar o nome. Kanamashi Iauanauá pergunta como é o empoderamento, acredito, das mulheres dentro das suas aldeias. Tá? Então, essas 2 perguntas que ficam. E muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouquinho tem a nossa 4ª mesa. Tá? Nossa 5ª mesa. 5º círculo.